A Bíblia de Revelação vem do grego Apocalipsis, que significa revelação. O título é apto, pois a Bíblia apresenta uma série de visões e profecias que são feitas para revelar verdades escondidas sobre a natureza de Deus, a batalha cósmica entre o bem e o mal, o fim do mundo e a vitória final de Deus e de seus fiéis. Você e eu vivemos em um tempo, em uma geração, em que estamos testemunhando a abordagem do livro da Revelação. Veja minha escolha de palavras. Estamos testemunhando a abordagem do livro de Revelação. Não estou dizendo por um momento que estamos na tribulação, mas estamos vendo os eventos revelados por Jesus Cristo em Mateus 24 se desenvolver diante de nossos olhos com frequência e intensidade aumentada. Você e eu vivemos em um tempo e em uma geração em que estamos testemunhando a abordagem do livro do Apocalipse. A ampla força da história está nos movendo mais perto e mais perto do livro da Revelação, ao desenvolvimento do futuro, a escritura da história, o progresso do tempo e a consumação da história. O Apocalipse, a Revelação, nos revela que coisas estão a vir. E o livro de Revelação nos diz que há coisas que acontecerão nesta terra que o mundo nunca viu antes. Um tempo em que os corações dos homens vão falhar por medo. Um tempo em que os reis e governadores deste mundo serão levados ao chão. Um momento em que a plena ordem de Deus será liberada sem limite. Eu acredito que estamos aproximando rapidamente do livro de Revelação e os eventos dentro deste livro. Está pronto? Está preparado para o Apocalipse? Agora te darei fatos que não poderão ser negados, que você, como filho de Deus, precisa lembrar, entender e se manter em mente. Nos últimos dias que estamos vivendo, os anjos se tornarão mais ativos do que nunca antes. Os anjos se tornarão mais e mais visíveis e se tornarão mais ativos na terra e em ações terrestres. O livro de Revelação no Novo Testamento é famoso por suas menções extensas sobre anjos. Anjos têm um papel crucial no livro do Apocalipse, se envolvendo em atividades diferentes, como entregar mensagens, executar julgamentos e orar a Deus. Nestes textos apocalípticos, anjos são designados como agentes poderosos de Deus, carregando a vontade divina e participando ativamente no drama que se desenvolve nos tempos finais. Eles aparecem frequentemente, servindo como mensageiros, guerreiros e oradores, e sua presença escondida nas dimensões cósmicas e espirituais são reveladas na mensagem do livro. Outros livros da Bíblia, como Daniel no Antigo Testamento e Lucas no Novo Testamento, também apresentam anjos proeminentes, mas a Revelação apresenta a frequência e a sua significativa livros complexos de imagem e teologia. E quando falo de anjos, sempre penso em Daniel 10, 7 e 14. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. 10. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. 11. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. 12. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. De fato, o conto de Daniel serve como uma lembrança profunda da atividade espiritual que constantemente transpira
além de nosso ponto físico. O texto vividamente descreve um reino espiritual, unido com forças e seres, engajados em batalhas e missões, diretamente influenciando o curso da história humana. A experiência de Daniel revela uma realidade em que anjos e príncipes espirituais lutam por influência sobre as nações, enfatizando a interconexão do nosso mundo com o reino espiritual. Esta narração destaca uma verdade bíblica significativa. Os mundos físicos e espirituais são intricadamente ligados. As orações de Daniel iniciaram uma batalha espiritual, mostrando que nossas ações, especialmente em oração, têm repercussões poderosas no reino invisível. Esta verdade se torna ainda mais relevante quando consideramos os tempos em que vivemos, presenciando eventos que parecem se alinhar com o desdobramento profético descrito no livro do Apocalipse. A intensidade e a frequência de eventos mundiais podem, de fato, fazer pensar sobre as atividades invisíveis no mundo espiritual. Você já parou para pensar o que está acontecendo no mundo espiritual agora? Algo deve estar acontecendo no mundo espiritual que não sabemos. Podem ser anjos que fazem parte dos eventos que acontecem no mundo. A verdade é que a Bíblia afirma consistentemente que há mais na realidade do que nos podemos ver. Efésios 6,12 nos diz: porque lutamos não contra a carne e sangue, mas contra principados, contra os poderes, contra os reis da escuridão deste mundo, contra a maldade espiritual em lugares altos. Agora hoje, vamos nos focar em um evento futuro que acontecerá em nosso mundo envolvendo anjos. Os 4 anjos nas 4 regiões da terra, Apocalipse capítulo 7, é um dos capítulos parêntese do livro de Revelação. Parêntese é a visão de um sujeito sem avançar a ordem de eventos. Em termos simples, um capítulo parenético é uma pausa na sequência de eventos antes de continuarem novamente. Há um padrão claro no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, cronologicamente, passa por diferentes eventos que expressam a ira de Deus, que são os 7 selos de Deus, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. A Revelação capítulo 7 é um capítulo parenético colocado entre os 7 selos de Deus, entre o 6º e o 7º selo. No capítulo 6 da Revelação, os primeiros 6 selos estão abertos, o qual traz figuras como os 4 cavaleiros do Apocalipse para a terra e outros desastres calamitosos para a terra. E no último verso, uma pergunta é feita, que abre a porta para o tópico deste capítulo parenético que examinaremos hoje. Revelação 6,17. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Apocalipse capítulo 7 revela para nós quem exatamente será capaz de suportar. Apocalipse 7:1-3. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Enquanto medita nesse capítulo, é importante primeiro destacar os 2 grupos que serão salvos. Primeiro, os que são judeus fiéis, que podem passar pela tribulação, sem ser machucados. Nós os encontramos em Apocalipse 7:1-8. O segundo grupo é a grande multidão de martírios que são vistos estando no céu, em Revelação 7:9-17. Em Revelação 7, versos 1-3, o que mantém as ondas aqui é, essencialmente, a calma antes da tempestade. Podemos ver claramente que anjos são associados com forças da natureza. Por exemplo, em Revelação 7:1, que eu acabei de ler, eles são associados com o vento. Em Apocalipse 14, eles são associados com o fogo. E em 16.5, são associados com a água. Esta expressão figurativa é usada e explicada por Jeremias 49:36, 37. E trarei sobre Elão
os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E isso é porque a terra e os mares não devem ser machucados, até que os servos de nosso Deus sejam selados com o selo de Deus em suas cabeças. Na Escritura, um selo indica a propriedade e proteção. O que pode surpreender você é que você também, se você é um crente de Cristo, é selado pelo Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo é a garantia de Deus que, primeiro de tudo, você pertence a Ele. Sim, você pertence a Ele. E segundo, que você passará toda a eternidade com Ele no céu. No entanto, o selo que vemos aqui em Apocalipse 7 é um de proteção que é dado especificamente para os 144.000, o que significa que eles poderão passar pela grande tribulação com segurança. Este selo é em contraste com a marca da besta que o anticristo dará aos que o seguem. Os 4 anjos nas 4 regiões da terra indicam que o poder e a autoridade de Deus se estendem a todos os lados do mundo: o leste, o oeste, o norte e o sul. Cada região tinha um anjo que guardava o vento contra a terra. Os ventos, como ilustrado em vários textos da Bíblia, foram usados por Deus por diferentes motivos. Uma das maneiras como Deus usou o vento foi para causar destruição. E o que é que o Senhor está dizendo? E os gafanhotos foram por toda a terra do Egito e se espalharam em todo o território do Egito. O vento que partiu do leste trouxe gafanhotos para o Egito durante o tempo que Moisés foi enviado para resgatar os israelitas das mãos cruas dos egípcios. Ezequiel 13:13. Por isso assim diz o soberano, o Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Jonas 1:4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ele enviou um vento no mar para interromper a jornada de Jonas. O vento chegou ao navio que Jonas estava usando para fugir de Deus. Os anjos exerciam a autoridade de guardar os ventos de destruir a terra, enquanto esperavam a instrução de Deus para sua liberação. Guardando os ventos, os anjos estavam protegendo a terra dos seus efeitos devastadores. E Deus deu a instrução através de um anjo que desceu do leste. É por isso que os 4 anjos tiveram que esperar. Eles não poderiam descer as ondas da destruição até que os servos crentes de Deus tivessem sido selados e protegidos. Uma coisa similar aconteceu na terra de Egito. Quando Deus enviou a praga aos primeiros nascidos dos egípcios, Ele disse a Moisés para que nos portões dos israelitas fossem marcados, para que eles não fossem afetados pela praga. Êxodos 12:13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, o anel de Deus protegerá os 144.000 do efeito dos 4 anjos que vão explodir o mundo. Não importa quão sombrio pareça o cenário, é essencial lembrar que a esperança da salvação sempre permanece. Este vídeo busca inspirar e encorajar a todos. À medida que concluímos esta jornada, gostaria de ouvir a sua opinião. O que significa para você encontrar esperança e salvação em meio ao que parece ser um cenário apocalíptico? Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador.